Embora o preço da gasolina nas bombas sirva aí como um símbolo mais predominante aí para a inflação, alguns economistas estão mais preocupados aí com outro componente que também afeta diretamente aí o preço de todos os produtos globais, e esse aí é um ponto muito importante e muito preocupante aí para todo mundo, não é só aqui no Brasil. Quer saber qual que é esse item? Então, bora entender melhor no vídeo. Fala galera, beleza? Sou o engenheiro Marcelo Henrique do canal Electric Mac, que te ajuda tanto na elétrica quanto na mecânica. Galera, a verdade é uma só. Todo mundo reclama aí com a alta do preço aí de tudo. E isso não é errado. Tem que ser reclamado sim, tem que ser analisado, verificado exatamente o porquê que tudo isso está acontecendo. E sim, você tem que exercer esse direito de reclamar, de expor opinião, isso é fato. E o aumento aí de preço não está acontecendo apenas aqui no Brasil, está aí absolutamente no mundo inteiro, que esse é um ponto muito crítico aí, mas vamos entender o que está atrás aí disso tudo. Mas antes, já vai deixando aí seu like no vídeo, se inscreve no canal, pois a sua inscrição é muito importante para nós. Estamos aí na busca de alcançar nossa segunda meta, que é aí dos 5.000 inscritos, e com certeza a sua inscrição vai nos ajudar demais, e eu só tenho que te agradecer. Valeu! Muito se fala aí do preço da gasolina e do petróleo de uma maneira geral, que impacta aí direto aí na inflação em diversos países, na verdade. E o que acontece? O principal aí vilão que realmente afeta a inflação de absolutamente tudo é o diesel. Pois o diesel desempenha um papel descomunal aí para o preço de absolutamente tudo aí para nós consumidores. E não é só apenas o diesel em si, mas também aí os seus primos, vamos dizer assim, os seus combustíveis primos, que é aí o combustível de aviação e também aí o combustível aí marítimo. Que de fato esses três combustíveis, vamos dizer assim, quando eles sofrem aumento, com certeza aí várias outras coisas também vai sofrer um aumento. Principalmente na questão do cultivo, nos itens processados e alguns itens aí fabricados. E esses são os principais vilões aí de fato para fazer com que as demais coisas aí aumentem muito aí, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Pois, para você entender um pouco mais aí essa questão aí, o porquê que esses três combustíveis afeta demais aí a questão aí da inflação, pois aqui no Brasil o transporte de diversos produtos acontece aí principalmente no meio rodoviário. Então, ou seja, os caminhões aí utilizam o seu combustível, o diesel, para fazer aí esse transporte de todas as mercadorias, seja aí transporte de cultivo, seja aí produtos fabricados de alguma empresa, transportando aí do fabricante para uma outra cidade. Então, caso aí o diesel sofra aumento, com certeza aí esse transporte também vai ter um aumento, e de fato aí o preço final aí deste produto vai ser aí um pouco mais elevado, e isso com certeza aí de uma certa forma vai virando uma bola de neve, pois a fábrica, vamos dizer assim, ou até mesmo o cultivo, mas vamos pegar aí um exemplo de uma fábrica, ela precisa de matéria-prima, e a matéria-prima para chegar nessa fábrica, ela chega também aí através de rodovias, e aí de uma certa forma já gasta o diesel. Ela produz aquele produto que ela fabrica e depois ela tem que levar este produto para um determinado destino ou determinada cidade, e também faz aí o transporte terrestre e gasta mais diesel. E é um ciclo que acaba aí fazendo com que o diesel afeta diretamente a inflação e diversos itens aí para ter o preço elevado. E o outro detalhe também é o meio agrícola. No meio agrícola, diversas máquinas que ele tem, vários maquinários, é movido a diesel. Então, para fazer o plantio, ou a colheita, ou qualquer outro serviço que seja com esses maquinários, se gasta aí o diesel, que de uma certa forma acaba aí fazendo com que o preço do produto final, caso o diesel esteja elevado, também aí seja elevado, justamente por causa dessas despesas que o diesel aí acaba trazendo para este produto, no caso para este produtor. Então ele acaba repassando esse gasto. Então o produto que for industrializado, ele tem que passar pelo seu processo e depois ele tem que ser transportado aí para o Brasil afora, que esse transporte, caso aconteça aí no meio terrestre, com certeza o diesel também é utilizado nas carretas aí, nos caminhões, para fazer esse transporte, e com certeza aí o preço, caso o diesel esteja com preço elevado, tudo vai estar aí com preço elevado também.
E um outro detalhe também, em algumas cidades, aí, algumas regiões do Brasil, tem aí a sua energia elétrica fornecida aí através de geradores movidos aí a motores a diesel, que de uma certa forma acaba aí também tendo esse consumo de diesel, e caso o consumo esteja elevado, automaticamente a energia também vai ter um preço aí elevado. Então, de uma certa forma, fica tudo meio que amarrado aí com o diesel. Esse é um ponto bem delicado. Outro detalhe também referente a gerador, que algumas empresas aí também acabam optando em ter gerador na sua empresa do que aí está utilizando a energia elétrica aí da concessionária. Que de uma certa forma é meio que uma segurança para a empresa, pois algumas optam aí por esse tipo de energia aí, pois acham mais seguro, mas isso daí tem uma análise um pouco ampla. Então, de uma certa forma, se o diesel também aumenta, aumenta também aí o produto final que esse produtor está realizando, no caso está produzindo. E o outro detalhe também aí que está relacionado não só ao diesel, mas também ao combustível de aviação, pois existem alguns outros componentes que acabam sendo transportados aí pelo meio aéreo. Então, seja, caso aí o combustível de aviação aumente, com certeza aí o preço final aí do transporte deste item também aí vai ter um preço elevado. E esse é o principal, e esses são um dos principais vilões. Também aí o meio marítimo, pois vários componentes aí vêm importados para o Brasil, vai para os portos, e caso aí combustível marítimo esteja também com preço elevado, com certeza aí o preço aí final do produto também vai ter um preço elevado. Pois as empresas, elas realmente passam esse gasto para o produto, para o consumidor. Então, de fato, ela não vai ficar segurando essa despesa. Ela vai lançar para o consumidor, e aí já entra outras questões de impostos, entra aí várias outras, questão do lucro também que a empresa tem que ter, a questão da revendedora também tem que ter um lucro, envolve tudo isso. Então o preço do produto com certeza eleva aí demais. Isso a gente só está falando desses vilões, que são apenas os combustíveis. Não estamos falando de questão de impostos, questão de governo, isso daí é outro papo. Mas o combustível, quando aumenta, com certeza aí o preço final do produto vai sofrer aí um aumento também, que é um pouco diferente do que acontece com a gasolina. Como por exemplo, se caso a gasolina sofrer um aumento, ou o etanol que seja, caso esses dois combustíveis sofram aumento, nós consumidores, para fazer com que o preço diminua, ou para que nós não tenhamos esse consumo, é só não aí andar com o veículo, não utilizar o nosso veículo com tanta frequência, e não estar abastecendo os nossos veículos. Aí, de certa forma, impacta diretamente aí no preço aí da gasolina. Eles podem estar fazendo aí alguma coisa para reduzir aí o preço da gasolina ou não. Esse é um dos pontos que na gasolina tem essa flexibilidade. Já na questão do diesel, não tem como. Nós tivemos aí recentemente a greve dos caminhoneiros. E nós sentimos muito bem quando acontece esse caso aí, os caminhoneiros, só foram os caminhoneiros que pararam. Então a gente sentiu exatamente o que acontece quando esse setor para. E é uma situação muito crítica, pois de uma certa forma até o próprio diesel é transportado aí via terrestre, e com isso, se não chegar diesel em uma determinada empresa que necessite aí, fazer com que suas máquinas operem com diesel, com certeza a produção vai ficar parada. Aí já gera aquela outra bola de neve dos preços aí disparar. Então realmente é uma situação muito complicada aí a questão do diesel, e também principalmente aí o combustível de aviação e também o combustível marítimo, que são todas essas questões de cargas aí que acaba afetando diretamente o produto final aí para o consumidor. Bom, mas aí você pode dizer, poxa Marcelo, mas tem aí já outras tecnologias, como aí os caminhões elétricos ou as carretas elétricas que seja. Sim, tudo bem, tem. Também tem aí eles movidos a hidrogênio, que de certa forma é uma proposta super interessante e muito importante, e com certeza também aí pode ser que no futuro venha a ter aí bastante veículos movidos a hidrogênio, não só como a combustão interna, mas também utilizando o hidrogênio como fonte aí de energia elétrica. E nós fizemos aí um vídeo explicando sobre essa questão, e vou deixar o link na descrição de como que funciona isso. Mas essa aí é uma ideia também super interessante. Porém, a gente tem que lembrar que o transporte aí dos produtos não ocorre apenas aí no meio terrestre, também aí tem no meio aéreo e o marítimo.
que de uma certa forma, se a gente verifica, se a gente parar para analisar, não está sendo aí feita uma eletrificação em larga escala. Ou seja, a gente não está abrangindo tudo. Com certeza aí, a questão aí do caminhões e carretas serem elétricos aí em um futuro próximo, pode acontecer. Isso aí depende de vários fatores, de certa forma, principalmente a autonomia, pois os caminhões e carretas acabam fazendo um percurso muito longo, e aí dependendo da autonomia que a eletricidade, no caso a bateria, que seja, possa fornecer, isso pode ser um ponto negativo. Mas aí as fábricas estão trabalhando para tentar aí fazer com que os caminhões e carretas tenham uma autonomia aí interessante para suprir o mercado tranquilamente. Porém, como eu falei, existe aí a parte da aviação e o marítimo, que de uma certa forma não está tendo aí o mesmo pensamento, o mesmo investimento, vamos dizer assim, em relação aí aos demais veículos. E esse é um ponto um pouco delicado, pois vamos ficar aí dependente ainda por um bom tempo de aviões aí cargueiros e também de navios cargueiros para fazer transporte de diversos itens, diversos produtos. E aí, dependendo do preço aí do combustível, com certeza vai estar aí afetando ao consumidor final. Isso sem sombra de dúvidas. E hoje, galera, esses infelizmente aí são os grandes vilões para aí o alto aí preço aí, para as altas inflações em diversos países. Não é só no Brasil, que foi como eu falei. Então, esse aí é um ponto que a gente tem que aí começar a pensar alternativas, pensar aí em formas de tentar baratear esse tipo de combustíveis para sim tentar aí ajudar aí não só a inflação, mas principalmente aí o consumidor finais, que somos nós. Mas essa é minha opinião aí referente a essa instabilidade aí na alta dos preços, que com certeza aí quem paga somos nós. Mas eu quero saber de você, qual que é a sua opinião referente a esse assunto, referente aí a essa alta de preço de todos os produtos aí que a gente acaba tendo que adquirir, que é obrigatório a gente adquirir. Lança aí nos comentários que eu com certeza irei responder a todos. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e estaremos aí para os próximos vídeos. Fui!